Porto Rico é praticamente uma antítese de Cuba, né? Até as cores da bandeira mostram isso, né? São bandeiras parecidas, mas com as cores opostas. Então, Porto Rico é uma ilha grande das Antilhas, né? Capital em San Juan, mas enquanto Cuba decidiu num dado momento da sua história romper completamente com os Estados Unidos e virar até de certo ponto uma opositora dos Estados Unidos, Porto Rico fez o oposto e se tornou praticamente uma colônia americana. Na verdade, como a Cuba foi colônia espanhola até 1898, e desde então é um protetorado dos Estados Unidos, ou oficialmente um Estado livre associado. Isto é, os Estados Unidos controla a economia e a política da ilha e é, em tese, responsável pela sua defesa militar. Isso faz com que os porto-riquenhos tenham cidadania dos Estados Unidos, mas não tenham vários direitos que os americanos do continente, do Alasca e do Havaí têm, como por exemplo de eleger senadores. Então eles são uma espécie de subcidadãos americanos por opção própria, né? Então é basicamente ou radicalmente oposto à decisão de Cuba. A economia tem muita força da cana-de-açúcar, turismo e outras áreas controladas também sempre pelas grandes empresas dos Estados Unidos. Outro país caribenho da América Central é o Haiti. Isso aqui é a ilha de Hispaniola. A metade, um pouco menos da metade ocidental dela é um país chamado Haiti, a outra metade é um país chamado República Dominicana. No meio e no centro sul, sudoeste, né, essas cadeias de montanhas mais altas, mas o resto do país são planícies. Aqui está o Haiti, com a sua capital Porto Príncipe. Tem 10 milhões de habitantes e é um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre da América, né? 80% dos haitianos vivem abaixo da linha da pobreza. A população é predominantemente afrodescendente, fazendo 95%, e desses, 20% fala o francês, que é uma das línguas oficiais do país, e 80% fala o crioulo, ou crioulo, que é outra das línguas oficiais, e é uma mistura de francês com espanhol, com inglês e com dialetos africanos. Então a ilha de Hispaniola ela foi dividida por dois processos coloniais diferentes. No oeste, uma colônia francesa, o Haiti, e no leste, uma colônia espanhola, a República Dominicana. O Haiti independente ele tem uma história muito interessante que ele foi fundado após uma rebelião de escravos. Né? Os escravos se perceberam na ilha como maioria da população, escravizados, e decidiu se rebelar contra os senhores escravos franceses e conseguindo assim a sua independência. Desde então, ele vem sofrendo sabotagens, primeiro por sua ex-metrópole, França, e depois por vários países que tentam se aproveitar do Haiti. O país e foi, né, hoje em dia menos, ou ao menos tenta ser menos, mas a sua história é caracterizada por sucessivas e sangrentas ditaduras, muitas delas patrocinadas pelos Estados Unidos, nas quais destaca-se as do Papa Doc e Baby Doc, né, a do François Duvalier e a do Jean-Claude Duvalier. O Papa Doc governou a ilha a partir de 57, né, num golpe dado com o apoio dos Estados Unidos, com muita repressão, muita violência, uma polícia, né, uma milícia muito sanguinária chamada Tonton Macuts, uma coisa terrível, matava os opositores também. E o seu filho, o Baby Doc, ele manteve esse tipo de política. A era do Valier, assim como várias ditaduras em toda a América Latina, acabou entre fins dos anos 80 e começo dos anos 90, né? No comecinho, no final dos anos 80, várias revoltas populares assolaram essa parte da ilha. Em 1990 teve eleições livres e diretas e elegeu-se um padre de centro-esquerda, um ex-padre de centro-esquerda chamado Jean-Bertrand Aristide, que foi deposto em 91 com um golpe militar também apoiado pelos Estados Unidos. Então a década de 90 acabou sendo caracterizada por caos e violência, até o Aristide ser eleito novamente em 2000, aqui está errado, coloquei 2004, mas é 2000, e em 2004 é novamente deposto. Após a deposição dele, a história do Haiti fica bem próxima com a história do Brasil, a partir de 2004, que a gente vai falar mais a seguir.